Você pode até achar que sabe tudo sobre Meu Namorado é um Zumbi, mas a verdade é que o filme escondeu muita, mas muita coisa. Que talvez você não saiba que a história não é de um roteirista famoso, mas que ele veio de um livro. E no final do vídeo ainda tem a curiosidade que quase ninguém imaginava sobre o livro e o filme. Mas calma, tá, gente? Vou te contar tudo e se você curte comparações sinceras entre livros e filmes, fica comigo até o fim. Porque hoje você vai sair daqui com uma nova visão sobre uma das histórias de zumbis mais inusitadas já criadas. Mas antes, deixe seu like, se inscreva se não é inscrito, comentem qualquer coisa, um oi, um olá, um gostei do vídeo, não gostei do vídeo, isso ajuda demais no engajamento, tá? Agora chega de enrolação, vamos pro vídeo. Você sabia que o filme Meu Namorado é um Zumbi é a adaptação de um livro? Sim, e ele se chama Sangue Quente, do autor Isaac Marion. Pois é, Sangue Quente, que no original se chama Ram Boris, que apresenta uma abordagem reflexiva e existencialista sobre o universo zumbi, utilizando como estrutura central a perspectiva em primeira pessoa de um morto-vivo, em processo de transformação. A trama de Sangue Quente foi inspirada em Romeu e Julieta, como a maioria dos romances, com uma pitada a mais, de um ser em condições semi-viva ou seria semi-morto, sob o nome de R e seu par romântico, Julie, que se tornam uma referência direta, assim como o contexto dos dois mundos, um conflito entre vivos e mortos, bem como Romeu e Julieta. Sob a condução da história do protagonista R, que é um zumbi, isso ali já dá um diferencial, né? Pois entramos na mente de alguém que está morto, ou quase, mas ainda pensa, sente e questiona sua existência. R não se lembra de quem foi em vida, seu nome completo, sua idade, sua profissão. Ele só sabe que seu nome começa com a letra R. Ele vive num aeroporto abandonado com outros zumbis ali. Lá ele tenta manter uma aparência de rotina. Ele caminha, grunhe, participa de missas simbólicas feitas por zumbis para manter ali alguma cultura viva, apesar de ninguém realmente entender ali o porquê. Já o filme homônimo, dirigido por Jonathan Levine, em 2013, adapta essa narrativa para uma linguagem mais acessível ao público jovem, focando em elementos de romance e comédia. No universo do livro, zumbis sentem uma forte melancolia e vazio existencial. Quando R come cérebros, ele acessa memórias da pessoa devorada, especialmente emoções e sentimentos humanos. Isso funciona como uma droga emocional, algo que o faz se sentir vivo de novo, mesmo que por pouco tempo. E foi assim que ele conheceu Julie, a namorada de Perry, um rapaz cujo cérebro ele devora. Ao absorver as lembranças de Perry, R sente uma conexão imediata com Julie, mas mais do que isso, começa a desenvolver emoções próprias, algo considerado impossível para um zumbi. Algo único ali que acontece no livro é a consciência de Perry que continua presente dentro da mente de R. Os dois ali dividem a mente por boa parte ali do livro. Perry é cínico, amargurado e discute com R sobre amor, perda, humanidade, esperança ali e dor. Essa relação interna dá à história um aspecto metafísico ali e psicológico, como se o livro fosse também uma jornada de autoconhecimento entre dois seres quebrados tentando se entender ali e entender o mundo. Já o filme, ele escolhe simplificar esse processo. R ainda é apresentado como um zumbi ali incomum, mas suas mudanças ocorrem de maneira mais leve, com ênfase ali nas consequências imediatas do contato com Julie. A presença de Perry em sua mente é retirada, ficando apenas suas memórias, e com ela desaparece grande parte do conflito interno que sustentava a narrativa do livro. A transformação de R é visual e direta, marcada pelo retorno gradual da fala e das emoções, mas sem a mesma carga simbólica da obra original. Os bones, ou ósseos, zumbis completamente decompostos que representam a entrega absoluta ao vazio e a desumanização, são mais abstratos ali no livro. Funcionam como uma metáfora da rendição ao conformismo, a ausência ali de esperança e a morte do espírito. No filme, são apresentados como antagonistas físicos, com papel funcional dentro da estrutura tradicional da ação e confronto, que, quando percebem que R está mudando os bones ali, os ósseos, veem isso como ameaça à ordem dos zumbis e tentam eliminar tanto ele
quanto Julie. Julie no livro é uma personagem ambígua, dividida entre a dor da perda e a curiosidade diante da humanidade que percebe em R. Ela questiona o mundo em que vive, suas crenças e sua própria forma de lidar com a dor. No filme, sua construção é mais objetiva e romântica. A relação entre os dois é acelerada, com diálogos voltados à construção de cumplicidade e afeto de forma ali mais direta, reduzindo o peso emocional que o livro trabalha ao longo de várias etapas que a história é construída. O ambiente no livro, especialmente o aeroporto, funciona como um símbolo de estagnação, um espaço onde os zumbis imitam padrões humanos sem compreendê-los. No filme, esse espaço existe, mas é tratado de forma funcional. A crítica à repetição vazia de rituais humanos é reduzida a um pano de fundo ali visual. Em termos temáticos, o livro propõe uma discussão mais humanizada. Já o filme reconhece essa proposta, optando por uma execução que prioriza ritmo, leveza e resolução rápida, adaptando a história para um público mais amplo e comercial, celebrando a superação através do afeto ali e da ação. A adaptação, portanto, mantém a premissa, mas transforma ali o tom, sabe? O desenrolar. Onde o livro se aprofunda em questões existenciais e simbolismo, o filme entrega uma narrativa ali mais linear, mais genérica, com foco em entretenimento. A escolha do que preservar e do que deixar de lado revela o contraste entre linguagem literária e cinematográfica, mas também evidencia como o mesmo enredo pode ser usado para despertar ali reflexões distintas em formatos diferentes. E essa diferença entre livro e filme traz algumas curiosidades que não podem passar despercebidas. A primeira curiosidade é que o livro foi publicado inicialmente de forma independente. Isso mesmo. Antes de se tornar um best-seller internacional, Warm Bodies foi autopublicado por Isaac Marion, que depois conseguiu contrato com uma grande editora americana, a Atria Books. Com isso, o autor pôde escrever uma série que continuou a história que talvez você nem lembrava ou nem sabia que são. The New Hunger, que é um prequel ali da história de 2013. O outro livro, o The Burning World, que é uma sequência direta no ano de 2017, além de The Living, que é um volume final lançado em 2018, sendo livros que aprofundam o mundo pós-apocalíptico e o processo da transformação de R. E já que falamos sobre as curiosidades do livro, agora chegou a hora de falar das curiosidades do filme de Meu Namorado é um Zumbi, de 2013. Se havia algum estúdio que deveria apostar nesse filme, seria a Summit Entertainment, que produziu o filme, que é o mesmo estúdio responsável pela saga Crepúsculo. Isso explica ali a semelhança no foco romântico e no tom de jovem adulto ali da narrativa adaptada. Outro ponto é que R está visualmente mais humano desde o início, já que no livro ele é descrito como muito mais deteriorado. Só que o zumbi interpretado por Nicholas Hoult foi propositalmente suavizado para manter o apelo visual e permitir expressões faciais. E como falamos de Romeu e Julieta, tem a cena da sacada, a qual R observa Julie na varanda da casa, ser uma referência direta e clássica à cena da sacada de Romeu e Julieta, reforçando o paralelo entre as duas histórias. Já os efeitos visuais, como os bones, ou os ósseos, foram criados com uma combinação de CGI e captura de movimentos, já que servem como os antagonistas principais do filme, com uma presença mais ameaçadora e física do que no livro. E pegando ali essa característica para juntar-se ali à trilha sonora do filme, que incluiu músicas de artistas como M83, Guns N' Roses e Bon Iver, para criar um contraste entre o cenário apocalíptico e o tom emocional melancólico ali, contribuindo para o sucesso de Meu Namorado é um Zumbi. What am I doing with my life? I just want to connect. E zumbi é esse clique em se inscrever que às vezes você não clica. Para conferir vídeos de histórias, resenhas e tudo que fala sobre romances sobrenaturais, além da nossa live toda terça-feira, às 21 horas, e o clube de membros, com conteúdos exclusivos. E comenta aqui qual a sua cena preferida em Meu Namorado é um Zumbi. Porque o nosso, nós já escolhemos, que é você estar assistindo o nosso vídeo e se inscrevendo. E como sempre aqui no canal Romances Imortais, até a próxima!